Bom dia, então, alunos do Estágio, Escola Taquarense de Jovens e Adultos. Aqui é o professor Cleimar, de Física, do ano de 2020. Nós vamos iniciar, então, uma série de vídeos de primeiro, segundo e terceiro ano sobre o conteúdo de Física. Funciona mais ou menos assim. Um ou dois vídeos nós vamos trabalhar o conteúdo e terá um vídeo especialmente para que envolva a resolução de questões de exercício. Isso é para deixar vocês mais tranquilos na hora da prova que vocês irão fazer lá no estágio, tá? Então vamos iniciar com fenômenos químicos, físicos e grandezas físicas e mais alguns conteúdos. Tá, então, gente, fenômeno químico. O fenômeno químico é aquele que altera a estrutura do material. Por exemplo, se vocês pegarem um pedaço de madeira e colocarem no fogo. Tá? Isso é um fenômeno químico, porque inicialmente a madeira estava em seu formato original, depois que ocorrer a reação química, ela vai ficar o quê? Vai ficar apenas cinza. Ou a própria respiração dos seres vivos, as plantas também, tá? Usam a fotossíntese para transformar a energia do sol, a água, em energia para elas sobreviverem. O fenômeno físico, ele não altera a estrutura. Tá? Então, se você pegar esse bloco de madeira aqui e soltar ele de um prédio, tá? Você vai estar impondo a esse bloco de madeira um fenômeno físico. Ele vai sofrer uma queda, dá para calcular o tempo de queda, a velocidade, tá? Mas ele vai continuar sendo um bloco de madeira. Então o químico ele altera a estrutura do material e o físico não altera a estrutura do material. Outro exemplo aqui que a gente pode falar é sobre a água. Por exemplo, a água. Ela tem um fenômeno físico, tá? Ela muda de sólido para líquido ou para vapor, mas ela continua sendo água. Tá? Apesar dela mudar de estado, ela não altera a sua estrutura, ela continua sendo água em relação a fenômenos físicos. Tá, e grandeza física, o que é? Grandeza física, se eu falar então que o tempo desse vídeo duração do vídeo, tá? Subentendam isso. O tempo do vídeo será de 15 minutos, tá? Eu coloco isso como grandeza física. T igual 15 minutos. Grandeza física é algo que pode ser medido. É alguma coisa que vai ter um valor que tu vai medir e vai ter uma unidade. O que é o T aqui? O T é a própria grandeza. Esse 15 aqui é o valor. E o minuto
é a unidade de medida. Unidade de medida. Tá, ou se eu falar que a minha massa é 60 kg, vou botar MP, massa do professor, igual 60 kg. Massa é a grandeza. Sessenta é o valor e a unidade dessa grandeza é o quilograma. As grandezas físicas, tá, elas se subdividem. Eu vou colocar aqui um A e depois um B. A grandeza física ela pode ser escalar e pode ser vetorial. O que significa escalar? Escalar quer dizer que a grandeza ela fica bem definida só com o número, com o valor e com a unidade. Por exemplo, a massa. A massa de um carro. Massa de um carro, 1.500 kg. Não preciso saber mais nada além disso. Ou outra grandeza que a gente pode falar. Tempo. Duração de uma aula normal. Tempo da aula, 50 minutos. Tá? Fica bem definido assim. Ou outro exemplo, a velocidade que a gente olha no painel. No painel do carro. Pode ser 80 por hora. Velocidade igual a 80 km por hora. Tá? Você entende que é 80 por hora, você não precisa saber para onde esse carro está indo. Você só sabe que ele está indo a 80 e para ti está bom. Mas tem algumas grandezas que precisam de alguma coisa além do seu valor. São as grandezas vetoriais. Por exemplo, uma grandeza vetorial que a gente pode falar aqui é a força. Olha aqui, ó, se eu for empurrar aqui um bloco, esse bloquinho está aqui, tem uma massa. Para mim eu empurrar esse bloco, eu tenho que fazer uma força. Eu posso fazer uma força para cá, ou posso fazer uma força em sentido contrário. F. Essa força, então se eu fizer aqui uma força de 10 newton, fica F igual 10 newton. Força é vetorial porque eu preciso saber para que lado eu vou estar empurrando esse bloco. Então, vetor, a gente sinaliza ele com a flechinha em cima. Tá? Isso aqui é um vetor.
outra grandeza vetorial que a gente pode falar é o deslocamento. Imagina que você está vendo um mapa aqui tem a escala, tá? 1 centímetro igual 10 quilômetros, algo assim. Você está vendo o mapa e quer ir do ponto A até o ponto B. Facilitaria bastante a vida se você pudesse sair daqui e ir para cá em linha reta, não é mesmo? Só que não. Você tem que pegar uma rodovia, pegar ruas laterais. Tá? Digamos que você faça algo assim. Então, se você vai viajar e pega no mapa uma régua e usa a escala de 1 centímetro dá 10 quilômetros e tu mede aqui 3 centímetros, esse deslocamento vai ser de 30 quilômetros. Vou botar aqui um D. 30 quilômetros. Só que se tu sair do ponto A e zerar o odômetro e percorrer toda essa distância, tu vai perceber que tu andou ali no painel, digamos, 35 quilômetros. Tá? Então, deslocamento é uma questão vetorial. Distância não. Distância é 35 quilômetros que tu percorreu, beleza. Só que o deslocamento que tu levou para ir de A até B foi só 30. Deslocamento é só o ponto inicial e o ponto final. Então, exemplos que a gente pode falar de vetorial. Além de força, deslocamento. Em algumas questões, a velocidade pode ser uma força vetorial. A aceleração é uma força vetorial. Velocidade também pode ser, não aquela que tu olha no painel, tá? A velocidade que você usa, que você iria usar, por exemplo, nesse mapa. Velocidade. Campos. A gente vai aprender campo elétrico, campo magnético. Tá? E são coisas que não adianta só tu saber a unidade e o valor. Tu tem que saber para que lado vai, qual direção e qual sentido. Disso aqui, a gente tem os vetores. Vetor é uma retinha, um segmento de reta, que vai do ponto A até o ponto B. E ele tem um tamanho. Esse aqui é o tamanho dele. O tamanho dele é o que a gente chama de módulo. Módulo é o valor. Então, se eu falar que esse vetor aqui tem 2 de valor, então o módulo dele é 2. A direção dele é dado pelo corpo da reta. Nós temos então a direção
horizontal e temos a direção vertical. Claro que podemos ter uma direção diagonal também. Tá? Então a direção desse vetor aqui, ela é o quê? Ele é horizontal. O sentido do vetor é dado pela flechinha. Essa flechinha, ela está indo para a direita. Tá? Então, eu posso dizer que o sentido dela para a direita. Tá? Então, a aplicação prática disso eu tenho aqui um bloquinho de massa M. Estou empurrando ele para cá. Com uma força de 100 newtons. Como é vetorial, a flechinha aqui em cima. Qual o módulo desse vetor, então? O módulo dele é o valor 100 newtons. A direção é dada pelo corpo do vetor. Esse corpo está na vertical, na horizontal. Então a direção dele, horizontal. E o sentido que ele está apontando? Ó, a flechinha está apontada para onde? Para a esquerda. Então o sentido é para a esquerda. Tá, então esse primeiro vídeo é essa questão. Tá, a grandeza, o fenômeno químico altera a estrutura da matéria, o fenômeno físico não altera. A grandeza física é alguma coisa que você possa medir e dar uma unidade de medida. A grandeza, tempo, valor 15, unidade minutos. Grandeza escalar fica bem definida só com o valor e com a unidade. 1.500 kg, 50 minutos. Velocidade que estou ali no painel, 80 km por hora. Grandeza vetorial, além do número e da unidade, tu precisa saber qual direção e qual o sentido da coisa, da grandeza. Então, olha aqui, a força é um exemplo. Deslocamento, que tu vai de um ponto até o outro. Não interessa o que tem no meio, tu vai... É como se fosse um atalho do ponto A até o ponto B em linha reta. Esse é o deslocamento. Essa é uma questão vetorial, sim. A distância que tu leva do ponto A até o ponto B, essa aqui é uma grandeza escalar daí. E essa aqui é uma vetorial. E a questão dos vetores. O vetor é um segmento de reta. Aí esse AB é um vetor. Esse aqui também é um vetor. Só que é um vetor vertical. E o sentido dele está apontando para cima, né? Para cima. Tá, então a próxima aula a gente continua com a parte da mecânica. Por essa aula era isso aí.